Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho um texto que está no Evangelho escrito por João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 18. Como de costume, nós não vamos ler o texto, mas eu recomendo que você leia antes de prosseguir o vídeo, para que você tenha compreensão do que nós vamos estudar. Nesse texto aqui, o Senhor Jesus, ele se encontra com um homem que era paralítico num local chamado Tanque de Betesda, um texto bastante conhecido. E no versículo 1, a Bíblia diz que havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Esta festa dos judeus, quando você vai consultar o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, em Êxodo, em Levítico, você percebe que é uma das três festas, embora a Bíblia não afirme no Novo Testamento, qual seja, é uma das três. É uma das três festas perpétuas que deve ser celebrada pelos filhos de Israel. Ou é Páscoa, ou é Pentecostes, ou é Tabernáculos. Inclusive, nós estamos na época de Tabernáculos, é mês de outubro, e é nesse mês que se comemora os tabernáculos. Inclusive, na nossa igreja, a gente está com a tenda de tabernáculos, né? A gente entende que, quando a Bíblia fala que é para os filhos de Israel, e nós, cristãos, somos o Israel espiritual, portanto, é para nós. E aí nós celebramos Páscoa, celebramos Pentecoste, que é a chegada do Espírito Santo ali no cenáculo, e celebramos o tabernáculo, que é quando o Senhor veio habitar em nós. E hoje, de fato, o Senhor Jesus habita em nós e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então o Senhor Jesus subiu para celebrar, ele foi para celebrar. E no versículo 2 a Bíblia diz que ali, naquele lugar, havia uma porta chamada Porta das Ovelhas, e que ao lado dessa porta havia um tanque chamado em hebraico Betesda. Esta palavra Betesda significa casa de misericórdia. Era onde jaziam os enfermos. Muitos enfermos ficavam ali, de diversos tipos de enfermidade. E o Senhor Jesus, ele passou por esse caminho, que seria o caminho da tristeza, o caminho da doença, o caminho da amargura, o caminho da desolação, porque ele estava indo em direção à celebração de uma festa. E naquela época, no templo, só entravam pessoas que não tinham enfermidade alguma, não tinham deficiência. Então, esses homens todos que estavam no tanque de Betesda, todas as pessoas que estavam ali não podiam participar, não podiam celebrar. E o Senhor Jesus, ele se depara com um homem e começa a conversar com ele. Antes disso, lá no versículo 4, você vai perceber que na tua Bíblia, muito provavelmente, esse versículo 4 está entre colchetes. O que significa um texto escrito dentro de colchetes na Bíblia? Significa que esse texto foi adicionado para dar sentido ao contexto. Você sabe que o evangelho escrito por João foi escrito em grego, João era judeu. Essa prática toda que está sendo explicada aqui eram práticas judaicas. Então, para que uma pessoa que não é judeu, ao ler, compreendesse o que foi escrito, ele põe esse acréscimo para descrever, a fim de acrescentar conhecimento para o leitor. Então, o que está escrito entre colchetes não está sendo afirmado pela palavra. É apenas uma adição para dar sentido. A Bíblia não está afirmando que de fato um anjo descia. Ok? Isso era um mito que as pessoas viviam nesse momento. E esse texto justamente está fazendo contraponto com esse mito, porque ao invés de se apresentar um mito para aquele homem paralítico, o verdadeiro, o real, o que tem poder, o soberano, o que opera o sobrenatural, estava diante dele falando com ele. Aquele que não precisava de nenhum esforço para realizar um milagre na vida daquele homem estava diante dele. Enquanto durante 38 anos ele esperou que um mito acontecesse, que um fato que não é real acontecesse na vida dele, de repente, a verdade se apresenta diante dele. E também aqui no versículo 2, existe esse termo porta das ovelhas, que o Senhor Jesus, aqui no versículo 10, versículo 7,
ele mesmo declara sobre ele, dizendo assim: eu sou a porta das ovelhas. E é um versículo muito forte, porque os rabinos daquela época, e o Senhor Jesus era um mestre, tinham o costume de afirmar o início da frase 2 vezes para chamar a atenção da audiência, dizendo assim: agora eu vou falar algo muito importante. Então o Senhor Jesus diz assim: em verdade, segunda vez, eu vou dizer algo para vocês. Ou seja, anota aí, grifa aí, que é muito importante. Eu sou a porta das ovelhas. E quando o Senhor Jesus diz eu sou, ele está declarando o nome de Deus. O nome eu sou. Ou seja, o Senhor Jesus diz assim: você está vendo o Deus eu sou. E eu sou a porta das ovelhas. É por mim que as ovelhas acessam pastos verdejantes. É por meio da minha pessoa que as ovelhas, que são os homens, acessam a verdade. É por meio da minha vida, porque eu sou a porta, que as ovelhas acessam a salvação. Coisa linda, né? E aí ele fala também mais adiante, lá no versículo 9, que ele é a porta e que se alguém entrar, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Essa parte que fala entrará e sairá está falando de liberdade. Você entra, mas não fica preso. Você entra, mas você é livre. Você é livre para entrar, você é livre para sair, você é livre para viver a salvação que está vindo sobre a sua vida. Muito bem. Hoje, lá no tanque de Betesda, o tanque continua lá, né? O nome da porta não é mais Porta das Ovelhas. Agora, essa porta se chama Porta do Leão. E eu acho lindo, porque o leão representa a monarquia, representa o rei, representa o Senhor Jesus, que é rei, rei do reino da luz, rei do reino da maravilhosa luz. A porta continua se chamando Jesus, mesmo tendo trocado de nome. Antes ela se chamava Porta das Ovelhas, Jesus. Agora ela se chama Porta do Leão, a mesma pessoa, o Senhor Jesus, só que agora empossado como rei. Amém? Muito bem. Então, quando esse Senhor, que é o nosso Senhor, se apresentou ao homem que estava há 38 anos aguardando para ser curado, ele faz uma pergunta: você quer ser curado? E eu acho muito interessante, porque parece tão óbvio. Claro que o homem que queria ser curado, ele estava ali há 38 anos esperando para ser curado. Mas toda vez que Deus faz uma pergunta para nós, é porque Ele quer que a gente pense na resposta, porque Ele sabe a resposta. Você quer ser curado? O Senhor Jesus está dizendo assim, para você e para mim. Você quer deixar as coisas que te tornam doente? Você quer deixar as práticas que te tornam doente? Na Grécia houve um homem chamado Hipócrates, que ele é considerado o pai da medicina. E há uma frase que é atribuída a esse homem, que diz assim: antes de você curar alguém, é o Hipócrates falando para médicos, para pessoas que cursaram medicina. Antes de você promover a cura na vida de alguém por meio da medicina, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a deixar aquilo que a fez ficar doente. E o Senhor Jesus está fazendo isso aqui. Você quer deixar as práticas que fizeram com que você ficasse enfermo? Porque no versículo 14, quando você vira a página, o Senhor Jesus diz que esse homem ficou enfermo por causa do pecado. Ele fala: olha que você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o pecado, a consequência do pecado te levou a ficar doente. Agora você está curado, portanto perdoado. Então não cometa mais aquilo que você cometeu no passado, para que este mal não venha sobre a sua vida novamente e ainda algo pior. O Senhor Jesus está falando de perder a salvação. Você vai perceber também que isso tudo se promoveu no mesmo dia. Naquele dia, aquele homem tinha sido levado até o tanque de Betesda por alguém, mais uma vez, como tinha acontecido nos últimos 38 anos. Mas à noite daquele homem, mais tarde, naquele mesmo dia, na vida daquele homem, estava tudo diferente.
ele tinha a vida dele restituída, ele tinha a honra dele, a dignidade dele, a capacidade de trabalho dele, a capacidade de constituir família dele, a capacidade de ser uma pessoa bem vista na sociedade e até a capacidade de celebrar uma festa restituída. E o Senhor Jesus o encontra ali e fala isso, olha, regozija, aproveita, curta, celebre, mas não volte para trás. Não repita aquilo que te deixou preso durante 38 anos. O Senhor Jesus está falando de consequência do pecado, o Senhor Jesus também está falando de responsabilidade. A responsabilidade que ele coloca sobre você e sobre mim, na cura que nós estamos buscando, no milagre que nós estamos buscando da parte de Deus. Esse homem, quando foi responder ao Senhor Jesus, ele não respondeu se ele queria ser curado. Ele deu uma desculpa, na verdade. Ele falou, então, sabe o que quer? Eu tô doente, sim, mas não é porque eu quero, é porque não tem ninguém que me coloque, eu sou sozinho. E o Senhor Jesus estava falando assim, você não está mais sozinho. Eu estou na tua frente, eu estou com você. Você está falando com aquele que é o verdadeiro, aquele que promove o milagre, aquele que faz o sobrenatural. Então você não precisa de nenhum intermediário. O legítimo está diante de você. Você quer ser curado? Você quer deixar os pensamentos que te conduziram a uma enfermidade emocional? Você quer deixar as palavras, as práticas, os hábitos, os costumes que trouxeram enfermidade para a tua família, que trouxeram enfermidade para o teu casamento, que trouxeram enfermidade para a tua vida financeira, econômica, profissional? Você quer parar de praticar aquilo que te trouxe até onde você está agora, nesses últimos 38 anos? O primeiro dia desses 38 anos, desse homem, foi um pecado que ele cometeu, que nós não sabemos qual é, porque o nosso Deus não expõe ninguém. Mas ele diz que sim, aquele homem tinha pecado, e o Senhor Jesus corrige, porque como a gente tem estudado, o Senhor Jesus não passa pano no pecado de ninguém, mas ele conduz o arrependimento para que o arrependimento promova salvação. E eu entendo que o Senhor Jesus está falando com você, está falando comigo, trazendo sobre nós a responsabilidade de sairmos de forma terrena do lugar onde nós mesmos nos colocamos. Às vezes a gente está vivendo uma enfermidade emocional, às vezes nós estamos vivendo uma enfermidade espiritual, às vezes nós estamos até mesmo vivendo uma enfermidade física, como consequência de um pecado. A Bíblia deixa muito claro que não é toda pessoa que está doente que pecou. Lembra do cego de nascença? Os discípulos perguntaram, quem pecou? Ele ou os pais dele? O Senhor Jesus falou, ninguém, nenhum dos dois. Ou seja, o homem sim tinha uma deficiência, mas não era por causa de pecado. Mas a Bíblia também diz que existem pecados que conduzem para a enfermidade. Assim como existem alianças espirituais que conduzem para a enfermidade. Quando uma pessoa, de forma voluntária ou involuntária, sofre ou passa por uma aliança espiritual demoníaca, ela pode sim ficar enferma. Mas hoje nós estamos tratando de responsabilidade pessoal. Então, o que o nosso Deus está nos ensinando é que nós devemos deixar pensamentos, palavras, práticas, atitudes, ações que nos fazem continuar enfermos, e eu estou falando em todas as áreas. Esta é a responsabilidade que está sobre nós, é a responsabilidade que o Senhor Jesus está colocando sobre nós. Por quê? Para Ele curar, para Ele fazer o sobrenatural, é imediatamente que Ele faz. Então, se nós não estamos alcançando, certamente a deficiência está em nós. Talvez nós estejamos querendo que o Senhor Jesus mude a nossa família, mude a nossa vida econômica,
mude a nossa vida profissional, mude a nossa vida emocional, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, mas a gente não quer fazer a nossa parte. A gente não quer deixar as antigas práticas. A gente não quer mudar o nosso jeito de falar. A gente não quer mudar a nossa forma de agir. E o Senhor Jesus está dizendo assim: o sobrenatural pode deixar que eu faço, mas o que é a tua parte você tem que fazer. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.